Vamos lá, gente. Um outro princípio importantíssimo é o princípio do duplo grau de jurisdição. O que é o princípio do duplo grau de jurisdição? Revisão, tá? Mantendo a relação com a voluntariedade do recurso, com a presunção de inocência e com a ampla defesa. Garantia do reexame das decisões, né? De poder recorrer. De pode recorrer não, né? Garantia do reexame das decisões de poder recorrer. O que é isso, gente? Tá? Se liga no seguinte. Qual é a estrutura do nosso poder judiciário? Eu tenho aqui, né, basicamente, a justiça comum e a justiça especial. Basicamente. Quando eu falo de justiça especial, eu falo da justiça trabalhista, da justiça eleitoral e da justiça militar. De antemão, falando para os senhores que a justiça militar, ela julga crimes militares. Que a justiça eleitoral, ela julga crimes eleitorais. E a justiça trabalhista, ela não tem competência para julgar os crimes trabalhistas. Ah, onde é que estão os crimes trabalhistas? Artigo 197 ao 207 do Código Penal. Crimes contra a organização do trabalho. Ponto. O que me interessa é que eu tenho a justiça comum. E a justiça comum é dividida entre a justiça estadual e a justiça federal. Onde a regra é a competência da justiça estadual, onde a competência da justiça federal é apenas por exceção. Artigo 109 da Constituição, nós vamos estudar quando falarmos de competência. Mas como é que é a nossa estrutura da justiça comum? Um juiz estadual e um juiz federal, onde as decisões do juiz estadual eu posso recorrer ao Tribunal de Justiça. Ao juiz federal, eu posso recorrer ao Tribunal Regional Federal. Onde o Tribunal de Justiça tem âmbito no Estado e Tribunal Regional Federal dividido em 5 regiões do nosso país. Dessas decisões, cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça, que tem competência onde? Lá no artigo 105 da Constituição. Toda vez que houver ofensa a uma lei federal. Então, sempre que houver decisão aqui, que ofenda-se uma lei federal, eu posso recorrer para um tribunal, que é o STJ. Como também o guardião da nossa Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Está lá no artigo 102 da Constituição, sempre que houver ofensa à Constituição da República Federativa do Brasil. Então, qual é a nossa estrutura? Professor, isso está certo ou está errado? Olha, eu quero que você entenda que nós temos o STJ, o Supremo Tribunal Federal. O STJ tem como função principal, haja vista que o nosso país é gigante, é continental, de estrutura continental, dimensão continental, eu tenho que organizar as leis federais no STJ. Eu não posso permitir que os juízes no Brasil inteiro tenham diferentes interpretações da lei, haja vista que a lei é uma só, federal. E por último, o Supremo Tribunal Federal, para fazer a estrutura da preservação da Constituição no Brasil inteiro. O que me interessa? O que me interessa que é em primeira instância que eu vou analisar os fatos. E dessa decisão cabe recurso para a segunda instância, sim ou não? Sim, é o chamado duplo grau de jurisdição, que eu vou rever os fatos. Maravilha? Então hoje a nossa estrutura é essa. André, em primeira instância, André, o que é crime, hein? É um fato típico, ilícito e culpável. Fato. Então, em primeira instância, eu vou avaliar os fatos. E cabe recurso? Cabe duplo grau de jurisdição. André, qual é o fundamento do duplo grau de jurisdição? Rapaz, esses juízes aqui, eles são seres humanos. A falibilidade é uma decorrência do ser humano. O único cara que é infalível é Deus. Então o juiz, ele é falível, ele é errático, ele pode errar na decisão dele. Então o princípio do duplo grau de jurisdição é uma decorrência de um valor da justiça. Recorra-se para reavaliar o fato por um tribunal agora, que não é composto por um só, por 3 desembargadores mais experientes, onde um pode influenciar o outro, para evitar o erro. Segurança jurídica. Justiça. Perfeito. Em segunda instância. Posso recorrer às outras instâncias? Sim, mas significa dizer que aqui não vai haver nova definição dos fatos. Só uma ofensa a uma lei federal ou à Constituição. Significa dizer que com relação ao fato, olha que coisa bonita, houve o trânsito em julgado.
André, quem é condenado em segunda instância pode ser revisto o fato? Não. Significa dizer que hoje, inclusive, condenado em segunda instância, cabe agora a execução provisória da pena, sim ou não? Sim. O cara condenado em segunda instância, em decorrência de qual princípio? Duplo grau de jurisdição. Isso é de uma clareza solar, né, gente? Você não falar de ninguém especificamente. Mas se você começa a pensar em ex-presidente, você fica desesperado. Você quer que ele não seja preso aqui, por quê? Porque ele é presumido inocente. Essa presunção é absoluta ou relativa? Vou dimensionando. Se há uma condenação em primeira e em segunda, ele até pode recorrer nas instâncias extraordinárias. Mas o fato não pode ser mais discutido. Está claro? Inclusive até entenderam, né? Que teria a quinta instância, que seria a ONU. Isso é uma brincadeira. Isso é uma verdadeira piada para quem estuda um pouquinho de direito. Está claro? E a Justiça Especial? Aí, meu amigo, tem as regras na Constituição, dá uma estudada lá. Maravilha? Então tem essa regra do duplo grau de jurisdição, que é uma garantia que nós temos de segurança jurídica, de justiça num valor, onde as decisões do juiz de primeiro grau podem ser revistas por um órgão, agora colegiado, pessoas detentoras de maior experiência, para justamente evitar as injustiças. O duplo grau de jurisdição, ou a recursividade, como preferem alguns doutrinadores, surgiu no ordenamento. Em razão do que? Olha que bacana, ó. A falibilidade do juiz. Falei para você que juiz é falível, é errático. O inconformismo da parte vencida. Tudo bem, se foi condenado, tu pode recorrer, cara. E constante de preocupação em se evitar a existência do despotismo por parte dos membros do magistrado. O que significa dizer? Evitar que o juiz se julgue Deus. Não é isso? Uma vez até em processo já falei, olha só, excelência, você vai decidir, porém a sua sentença tem recurso, com efeito inclusive suspensivo. A sua decisão é feita para não surtir efeito. Então tá achando que é Deus? Note que a tua decisão pode ser recorrida por um cara com maior experiência do que você. Por quê? Primeiro, porque você é falível. Segundo, que a parte tem o direito de se inconformar. Terceiro, evitar aí o abuso do juiz. Por isso que é uma grande bobagem ficar falando que o Lula, que o Sérgio Moro perseguiu. Foi recorrido. Tá? Agora, duplo grau. Reviu o fato, morreu o assunto. Pode recorrer? Pode, mas recorre preso. Artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa e os meios e recursos a ele inerentes. Então você pode recorrer em razão do princípio do duplo grau de jurisdição. Ainda tem também o artigo 8º da Convenção Americana, né, do Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 8º, parte 2. Toda pessoa acusada de um crime tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Direito de recorrer da sentença para o juiz ou tribunal superior. É essa garantia que ele tem. Não é ficar recorrendo ad eterno, inclusive na ONU. E solta... Você está me entendendo? Está entendendo o meu ódio que eu tenho perante a quem... Ódio não, meu respeito com ódio perante a quem não respeita isso aqui. Aí tem a posição do Aurílio Lopes Júnior, tá? Um excelente, bastante garantista, né? Além de garantir a revisão da decisão de primeiro grau, também compreende a proibição de que o tribunal superior, a de quem, conheça além daquilo que foi discutido em primeiro grau. Ou seja, é o impedimento, a supressão de instância. Então se liga, muitas vezes, você vai estudar isso comigo, é o chamado princípio da reformatio impeius. André, o que é o princípio da reformatio impeius? Não reforma para pior. Significa dizer que como o réu é presumido inocente, se por acaso somente o réu recorrer, eu não posso agravar a situação do réu, se só o réu recorreu. Se os dois recorrem, posso piorar como posso melhorar. Agora, se só a defesa recorre, ele vai ser surpreendido com uma condenação mais grave do que a de primeira instância. Flávia Piovesan, vale dizer, com o advento do parágrafo 3º do artigo 5º, com relação aos tratados sobre direitos humanos, tá? Agora os direitos humanos são materialmente constitucionais e os material e formalmente constitucionais.
Então, na verdade, eu tenho agora a matéria que ela é formalmente constitucional e materialmente constitucional. Então, hoje eu posso falar tranquilamente que o Pacto de São José da Costa Rica foi internalizado e ele tem realmente, no mínimo, a característica de supralegalidade. O pacto está acima das leis. Está abaixo da Constituição? Sim, mas está acima da lei. E se agora ele for internalizado como emenda constitucional? Então ele vai ser considerado como emenda constitucional no tratado. Isso aí a gente vê em direito constitucional. Já conversei com vocês também a duração razoável do processo. André, é uma decorrência do devido processo legal material? Perfeito. Então o que é o devido processo legal formal? Eu tenho que seguir de acordo com a lei. E o devido processo legal material? Tem que seguir de acordo com a lei, mas tem que ter uma duração razoável. Já conversamos sobre isso. Artigo 5º, inciso 78. Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, uma duração razoável do processo nada mais é do que uma decorrência lógica do devido processo legal. Duração razoável, conceito vago que depende de critérios e tal. Está claro? Se liga, galera, que a duração razoável do processo ela tem que ser ponderada com ampla defesa. Tá claro? André, eu acho que tem que ter uma duração razoável, tem que ser rápido. Ok, nós queremos sim um processo rápido, claro. Até porque o processo que demora ele é injusto por natureza. Tá claro? Porém, tem que observar sempre o princípio da ampla defesa. Beleza? É essa ponderação. Por isso a dificuldade, tá, gente? Da gente entender. Por isso que quando o cara tem raciocínio jurídico, ele sempre bota um lado do cérebro para um lado para outro. Pô, realmente o processo tem que ser razoavelmente rápido. Mas se for muito rápido, compromete a ampla defesa. Ponto. Já conversei com vocês também o princípio da plenitude de defesa. André, o que é plenitude? O que é ampla defesa? Ampla defesa é se defender de todas as formas permitidas na lei. E a plenitude de defesa é se defender de qualquer forma, estando previsto na lei ou não. Isso é onde? No Tribunal do Júri, artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri como a organização que lidera a lei, assegurados plenitude de defesa. Então, há uma questão interessante, que é na prova da magistratura do Rio Grande do Sul, que ela falava o seguinte: se no Tribunal do Júri poderia ser acostado uma carta psicografada do Chico Xavier, da vítima que já morreu, perdoando o autor do fato. Olha que questão interessante. Então eu, André, sou réu no Tribunal do Júri, estou sendo acusado por homicídio consumado, porque eu matei José da Silva, e o meu advogado acosta uma carta psicografada do Chico Xavier, onde a vítima que já morreu me perdoa. Se seria aceito ou não. Tá claro? Pela ampla defesa, não, porque carta psicografada não pode ser aceita no processo. Mas pelo princípio da plenitude de defesa, talvez fosse aceito no júri. Está claro? Questão bastante interessante, é isso aí. Tá claro? Eu tenho também o princípio da prevalência do interesse do réu, o princípio do favor rei, favor libertate, indúbio pro réu e favor do inocente. Já conversamos sobre isso, que é uma decorrência do princípio da presunção de inocência. Na dúvida, absolve. Não sei qual a lei que vai ser aplicada, a mais benéfica. Está claro? Princípio do promotor natural, tá? Ou imparcial, ou princípio do promotor legal. Esse princípio a gente devemos nos ater um pouquinho, porque eu tenho que fazer uma digressão a respeito se ele existe ou não. Mas uma coisa é certa, formalmente escrito, expressamente escrito eu não tenho. Eu tenho que fazer uma digressão, e a gente vai fazer isso no próximo bloco.